Este é o som de mais um Pro Bono, um programa em que esclarecemos dúvidas jurídicas e hoje falamos de cibercrime. Pedro Barosa é advogado, bem-vindo. O que é exatamente o cibercrime contra empresas? Em primeiro lugar, Judite, muito obrigado pelo seu convite, uma vez mais. O cibercrime é um fenómeno recente, moderno, complexo, que não se circunscreve a um único modelo. Sempre foram praticados determinados tipos de crime antes do aparecimento da internet e do surgimento das plataformas digitais. O que aconteceu foi que o surgimento da internet veio dar espaço e campo de atuação para uma série de novas práticas ilícitas e que o próprio legislador foi acompanhando e prevendo, tipificando certo tipo de novos crimes. Dou-lhe desde logo um exemplo. O crime de ameaça. O crime de ameaça está previsto há muitos anos na nossa lei, no nosso Código Penal. O que acontece é que, por exemplo, esse mesmo crime, desde o surgimento da internet, pode ser praticado também através do envio do e-mail. E, portanto, há determinado tipo de crimes que já eram e já sempre foram praticados e que ganham novas formas de concretização através da internet. Portanto, aquela que nós imaginamos mais, que é o ciberataque, Certo. pode haver mais do que um ciberataque? Pode. E o que me leva também à questão que ia referir, que é, nós podemos categorizar, porque para além desses tipos de crimes que já existiam e agora ganhou mais margem de atuação, existe toda uma panóplia de novos tipos de crime que têm natureza estritamente informática, ou cujo meio para a sua concretização envolve o acesso a um sistema informático ou a um equipamento informático. Podemos categorizar, se quiser. Quais são os mais comuns, então? Os mais comuns é o hacking, desde logo, que no fundo é a exploração de vulnerabilidades para atingir propósitos ilícitos. É o phishing, que conforme o próprio nome indica, assemelha-se a um pescador que está a tentar fazer-se passar por uma entidade confiável para extrair e obter dados pessoais, passwords, senhas, etc., com propósitos ilícitos. Existe também, por exemplo, o ransomware, cujo próprio nome indica, resgate, que no fundo é um género de um software malicioso que é instalado num equipamento ou num sistema informático, que bloqueia, que trava o funcionamento dessa máquina ou desse sistema, e o autor da criação ou da implementação desse ransomware, desse malware, pede um resgate. No fundo é um género de uma extorsão informática para que bloqueaste a tua atividade, não tens acesso a uma série de elementos e informações, os teus clientes podem vir a ser prejudicados, paga-me o resgate. Depois temos também, naturalmente, o ciberbullying ou o assédio. Agora, o ciberbullying, neste caso, o ciberbullying na internet, que no fundo é um bullying, mas digital. Ok. Mas se calhar o ciberbullying é mais para pessoas individuais do que para empresas? Não. É transversal. É transversal. É evidente que eu abarquei uma série de realidades, todas estas adequadas às estruturas empresariais e corporativas. Naturalmente que o hacking e o phishing são muito mais praticados com empresas, claro, com essas estruturas, do que provavelmente o ciberbullying, que é uma coisa que pode ser muito mais singular. Okay? Então, vamos ver. As empresas são obrigadas por lei a proteger-se contra estes ataques? Pronto. O que acontece? O que é que, fruto também de diretivas europeias e fruto da implementação, fruto da criação da Lei de Proteção de Dados Pessoais e do Regulamento Geral de Proteção de Dados, há toda uma preocupação nos últimos anos, precisamente para precaver e para proteger, desde logo, os próprios dados pessoais das pessoas que constam das estruturas e das corporações. Nomeadamente clientes, não é? Nomeadamente clientes. E, portanto, em função do setor, do negócio, da atividade envolvida, as empresas, as estruturas são obrigadas a adotar planos de compliance, códigos de conduta, planos de segurança, de proteção, precisamente para precaver e para evitar certo tipo de ataques.
Vamos imaginar, então, um caso. Vamos imaginar que uma empresa sofreu um ataque destes, um ataque cibernético. Qual é o primeiro passo a tomar imediatamente, juridicamente falando, claro, não do ponto de vista da computação e do software, porque aí, enfim... E não do ponto de vista do histerismo. E não do ponto de vista do pânico, sim. Que é naturalmente compreensível. Bom, a primeira coisa a fazer é perceber o que é que aconteceu. Onde é que estava a fragilidade e estabelecer um plano de averiguações para perceber e tentar identificar e detectar o que é que se passou e onde é que se passou. Okay. O segundo tema, a segunda preocupação que deve ser assegurada por parte da estrutura, e tem havido uma grande responsabilização ou tentativa de responsabilização de quem está na cúpula das estruturas e das sociedades, precisamente para tornarem essas medidas mais execuíveis. A segunda questão é perceber que dados é que terão sido afetados, que informações é que terão sido dissipadas e que fugas é que terão sido feitas, que clientes, que fornecedores, que pessoas é que terão visto os seus dados devassados. Precisamente para acautelar e para informar, se necessário for, essas mesmas pessoas que serão terceiros lesados. Já agora, é obrigatório informá-los? Se forem dados sensíveis, sim. Em terceiro lugar, e muitíssimo importante, e esta parte, como calculará, é o meu campo de atuação também, é impulsionar o competente procedimento criminal. E, portanto, participar ao Ministério Público, à Polícia Judiciária. E, neste caso, também há aqui uma chaveta que eu gostava de fazer, é que há algum tipo de crimes previstos na nossa lei que não têm natureza pública, isto é, são crimes de natureza semipública, o que significa que para que o Ministério Público possa espoletar uma investigação, tem de haver uma queixa, não é? Tem que haver a participação às autoridades. E, portanto, diria que, ponto número 1, perceber o que se passou e fazer uma avaliação onde é que está a fragilidade, onde é que foi tratado. Ponto número 2, avisar, informar os clientes cujos dados possam ter sido devassados. E ponto 3, explotar o competente procedimento criminal. E as empresas podem ser responsabilizadas judicialmente se forem vítimas de ataques? Não. Pela simples circunstância de terem sido vítimas de ataques, não podem naturalmente as empresas serem responsabilizadas judicialmente. O que pode ocorrer é, fruto da inércia, da negligência, da falta de prevenção, da falta de adoção de planos de compliance, de códigos de conduta, de sensibilização, de formação, de implementação de sistemas de segurança para detecção e proteção desses ataques. Ora bem, aí é que pode haver uma responsabilidade, designadamente judicial, mas designadamente contra a ordem nacional. Ora bem, por fim, é uma pergunta um pouco de lá para Alice, mas podemos dizer que os riscos aumentaram nos últimos anos para as empresas portuguesas? De uma forma geral, aumentaram para todos, não é? Lá está, eu acho que isso é quase do conhecimento público, ou seja, é verdade que temos tido acesso a muita informação e cada vez mais sabemos o que se passa, muitas vezes sabemos o que também não se passa e acaba por não se passar e achamos que acontece. A verdade é que nos últimos anos não só temos assistido a um maior número de ataques informáticos, de acessos indivíduos, falsidade informática, sabotagem informática, interseções ilegítimas, etc. Crimes estes tipificados concretamente na nossa lei do cibercrime, como temos assistido também a uma enorme criatividade por parte deste tipo de autores. E por isso é que, eu digo-lhe com franqueza, o legislador anda um bocadinho atrás e a reboque daquilo que é a criatividade destes autores, destes hackers, e portanto vai tentando acompanhar. Com delay, não é? Com algum delay. Sempre com delay, e depois dotando também, ou tentando dotar os nossos órgãos de polícia criminal e a Polícia Judiciária e o Ministério Público de ferramentas idóneas a combater e a prevenir este tipo de comportamentos ilícitos. Pedro Barosa, muito obrigada por ter estado connosco neste programa. Sabemos assim o que fazer quando uma empresa sofre um ciberataque. O Pro Bono volta para a semana com mais um tema. Até lá.